Bom dia a todos, é uma satisfação compartilhar com vocês o resultado das pesquisas. Eu vou seguir adiante com a parte do impacto das tecnologias disruptivas no perfil orossazonal da carga. Bom, a primeira parte importante para todos aqui acompanharem é o grande objetivo, que foi exatamente estudar esses impactos das novas tecnologias, e a gente se refere principalmente no escopo que foi assumido dentro da nossa pesquisa, relacionados aos veículos elétricos, a mini e micro geração distribuída, ao impacto da tarifação branca e o impacto das baterias. Dessas 4 opções consideradas, as 3 iniciais, veículos elétricos, GD e tarifa branca, são aquelas que a gente selecionou como alvo foco no estudo para o nosso horizonte até 2030, e baterias, a gente avaliou que nesse horizonte o impacto seria bastante restrito, apenas a algumas considerações nos níveis de mais alta tensão e não de forma distribuída. E, obviamente, que para tratar esses pontos, é importante que diferentes premissas de adesão dessas tecnologias fossem consideradas. E, para que isso pudesse ser feito, algumas considerações importantes se referem à delimitação de impactos entre consumidores de baixa e média tensão, a questão das classes de consumo envolvidas, cada uma com um comportamento diferente, características próprias, principalmente quando se fala de tarifação, de geração distribuída. Então, classes de consumo aí, residenciais, comerciais, industriais, rurais, características próprias de cada área de concessão das distribuidoras de energia elétrica e respectivas tarifas de energia, impactando também na decisão dos consumidores para a adesão dessas tecnologias, e características específicas, além da área de concessão, do próprio Estado com relação à questão econômica e especificidades geográficas relacionadas, por exemplo, a fatores de capacidade da tecnologia de geração distribuída, cujo foco foi a GD fotovoltaica. O caminho escolhido para avaliar a inserção dessas tecnologias disruptivas, ele teve como principal decisão a escolha de obtenção de informações, num primeiro momento, que fossem comuns a todas as distribuidoras, que pudessem balizar de forma bem robusta a pesquisa que se propunha. Então, a busca por essas informações de forma uniforme a todas as distribuidoras do país, algum grau de atualização dessas informações e que elas pudessem ser consideradas de forma regionalizada, foi possível a partir da obtenção de dados, tanto das campanhas de medidas das distribuidoras, quanto das informações de dados georreferenciados dessas empresas, para que nós pudéssemos avaliar de forma bastante representativa o comportamento do perfil orossazonal da carga de cada tipo de consumidor, certo? De cada classe de consumo para cada distribuidora, e que esse rebatimento de um perfil orossazonal da carga representativo para cada distribuidora pudesse depois ser agregado em cada uma das subestações de cada distribuidora e, consequentemente, levado em níveis mais altos de alta tensão até a rede básica. Aqui é um exemplo de parametrização, tá, técnica e econômica que foi considerada para a modelagem de veículos elétricos, geração distribuída e tarifa branca. Todos os modelos eles se basearam essencialmente no modelo de Bass, que é mais conhecido como modelo de curva S, onde você pode estipular a decisão de inserção daquela tecnologia baseada no comportamento dos consumidores inovadores e dos consumidores imitadores. Normalmente, esses modelos se dão aí pela definição desses dois coeficientes, que a gente chama de P e Q. Aqui são alguns exemplos da definição disso para os 3 modelos.
tanto para veículos elétricos, geração distribuída e tarifação branca. Lembrando que, no âmbito da tarifa branca, a gente precisa ter uma abertura da classe de consumo e também dos estratos de cada classe de consumo, para que uma análise de migração entre tarifas pudesse ser feita de uma maneira mais abrangente. Ilustrando resultados do que foi obtido na pesquisa para esses modelos, nós trazemos aqui informações relacionadas à GD, geração distribuída fotovoltaica. Tá? Então, além de diversas parametrizações próprias a cada área de concessão, ao valor das tarifas, a questão do fator de capacidade da geração distribuída solar fotovoltaica, assumiu-se como condição ao longo do horizonte até 2030, que em relação ao que recentemente acontece, ou seja, uma alta inserção desse tipo de tecnologia atualmente nos sistemas de distribuição de energia elétrica, que diante da hipótese de uma redução dos subsídios atuais, a gente, a partir dessa próxima década, que a gente veria um avanço mais atenuado dessa tecnologia, e diante desse avanço mais atenuado e das parametrizações propostas no modelo, a gente espera que até 2030 se tenha aí por volta de 4 milhões de instalações, tá, entre todos os consumidores considerados, e por volta de 25 gigawatt-pico de potência instalada no final do horizonte. A gente traz aqui alguns gráficos mostrando como o percentual se daria dividido nas 4 macro-regiões que o Walter da Tendência já colocou anteriormente para nós, né, com destaque aqui para o número de instalações na nossa fatia de 38% na região sudeste, e de potência instalada também prevalecendo na região sudeste, lembrando que essa região, nesse nosso estudo, ela está com o estado do Rio de Janeiro separado, mas com destaque aí para essa região no número e na potência instalada. Com relação ao modelo de veículos elétricos, para efeito de pesquisa, e mais adiante no cenário que será avaliado com todos vocês, aqui eu trago o que foi considerado como um cenário de alta inserção de veículos elétricos, mas que não é o mais provável a ser observado no Brasil até o final do nosso horizonte de 2030. Então, considerando que houveram avaliações aí relacionadas ao custo total de propriedade do veículo elétrico, toda uma questão associada ao modelo de curva S, com uma disponibilização da infraestrutura de recarga que tem todo o seu peso num processo mais acelerado ou não de decisão do consumidor pela aquisição desse tipo de tecnologia, a gente avalia que num cenário de alta inserção, que não é o mais provável, ao final de 2030, no Brasil, se tem aí aproximadamente 4 milhões de veículos elétricos. Dentro dessa perspectiva, as premissas consideradas foram que, na sua totalidade, haveria uma participação muito maior de veículos elétricos híbridos plug-in, em detrimento de uma participação aí de 22% de veículos elétricos puros a bateria, e que esse mercado de recarga, neste cenário, a prevalência seria de uma recarga residencial, em torno aí de 90%, em detrimento da recarga comercial, ou seja, ao longo do dia, configurando um percentual de 10%. Também destaque aqui para a região sudeste, com quase 2 milhões de unidades de veículos elétricos no final do horizonte 2030. Com relação à tarifação branca, uma informação mais atual é que nós tivemos até março desse ano um pouco mais de 57 mil consumidores optantes por essa tarifação, dados extraídos do próprio site da ANEEL, configurando aí um percentual muito baixo, de 0,07% do total de consumidores de energia elétrica do país. Como premissa, considerou-se razoável uma parcela de 10% a 15% do total de consumidores optantes na tarifa branca, isso considerando uma baixa adesão de inserção desse tipo de tecnologia de tarifação até o final do horizonte 2030, e tudo isso configurando
num universo aí aproximado de 14 milhões de consumidores que teriam optado por esse tipo de tarifação ao final do horizonte. Essa premissa de 10% a 15%, ela se baseia muito na experiência em outros países, quando os consumidores tinham a opção de fazer a escolha por esse tipo de tarifação, sem ser nenhum tipo de obrigação por parte dos consumidores. Esse é o resultado que a gente apresenta com relação a 3 cenários considerados de crescimento de carga, aqueles que a Tendências avaliou, o cenário básico, otimista e pessimista, combinado com a inserção ou não dos recursos energéticos distribuídos. Então, o que a gente observa no nosso gráfico aqui, nas linhas verde, preta e vermelha, você tem aí nas linhas cheias o mercado crescendo sem a inserção desses recursos energéticos distribuídos, e nas linhas pontilhadas, a inserção dos recursos energéticos distribuídos interferindo no mercado de energia como um todo, e aí chama-se a atenção aqui para a linha pontilhada o efeito da geração distribuída, retirando a necessidade de atendimento desse mercado de energia por parte de uma geração centralizada, uma vez que você tem a própria geração nos consumidores causando esse efeito de redução do mercado como um todo. E um comparativo aqui com as análises realizadas pela EPE no seu PDE de 2030, configurando que no PID as projeções para esse mercado de energia são um pouco mais conservadoras em relação àquela que a EPE coloca no seu PDE. Uma vez que o mercado de energia ele é considerado com a interferência das tecnologias disruptivas, com os recursos energéticos distribuídos, uma outra missão da nossa pesquisa foi levar essa informação, uma vez que os perfis de carga foram considerados resultantes das campanhas de medidas de cada distribuidora, como rebater a informação desse perfil de carga na rede de transmissão. Levar essa informação até as nossas subestações de fronteira. Aqui a gente traz um exemplo de um trabalho que foi feito dentro do PID, que é a combinação daquela tipologia de rede presente nas redes de distribuição de energia elétrica de cada distribuidora do país, com a sobreposição dessa rede já referenciada com a rede básica de transmissão obtida do EPMAP, disponibilizado pela EPE, e aí foi realizado todo um trabalho de conexão desse tipo de informação dessa rede de distribuição já referenciada com esses pontos de fronteira da distribuidora com a rede básica, para que as curvas de carga impactadas pelos recursos energéticos distribuídos em cada uma das subestações das distribuidoras pudessem ser rebatidas nas nossas subestações de fronteira. Além disso, é feito um trabalho de compatibilização dessas curvas, uma vez que o mercado cativo ele configura como uma parcela daquela medição existente no ponto de fronteira, então é necessário compatibilizar a partir de uma demanda máxima medida, tá, obtida a partir de informações supervisionadas do próprio ONS, para que essa compatibilização se traduzisse da forma mais próxima possível do mercado de medição do Sistema Interligado Nacional. 3 minutos, Cristiano. Okay? É claro que na ausência dessas informações de demanda máxima, que exigiriam o conhecimento dessas medições em cada ponto de fronteira do Sistema Interligado Nacional, uma outra alternativa seria fazer uso das informações concentradas em cada estado da federação, sendo que ali a obtenção dos valores de carga atribuídos às distribuidoras atuantes em cada um dos estados e aos consumidores livres, que são aqueles que estão a jusante das subestações das distribuidoras e que são informações não disponibilizadas nos bancos de dados já referenciados dessas empresas, a gente pudesse trabalhar com essa informação segmentada por estado para que ajustes bottom-up e top-down pudessem ser feitos, e é claro que tudo isso considerando a questão sazonal, uma vez que as informações das campanhas de medição são uma fotografia de momento, e para que esse resultado pudesse ser transformado depois em simulações no planejamento da geração, análises de sazonalidade ao longo dos 12 meses do ano tinham que ser feitas para que
essa variação no perfil de cor pudesse ser considerado nas simulações posteriores. Nessa visão agregada por estado, um outro passo importante é a reconstrução disso, considerando a divisão nos submercados de energia elétrica, da forma que são construídos atualmente. Esse tipo de informação ele traduz na carga daquele submercado e também nas informações de medição de demanda máxima relacionadas àquele submercado, nos moldes do DEC New Wave, que são aqueles esperados para que o processo pudesse ser, de pesquisa pudesse seguir em frente, tá? E aqui a gente traz para vocês um resultado compilado do que seria o impacto no Sistema Interligado Nacional no ano de 2030, em um desses cenários considerados, que a gente frisou anteriormente, que é o cenário básico. Aqui o destaque para a curva, para o impacto da curva com recursos energéticos distribuídos, já fazendo aquela famosa curva de Pato, em comparação com a curva sem os recursos energéticos. Lembrando que para a composição dessa curva no sistema interligado, a gente trabalhou com mais de 3.300 subestações de 41 distribuidoras cujos dados estavam aptos para serem considerados. Com os resultados desse cenário para a inserção dessas tecnologias disruptivas, a preparação desses dados na estruturação de arquivos segundo o modelo New Wave para sequência dos estudos. E aí um ponto interessante que a gente chama a atenção é que, indicativamente, dentro das análises que foram feitas, quando se observou os resultados, por exemplo, para um dos estados da federação, que é o estado do Tocantins, diante do perfil de carga vislumbrado para os consumidores daquele estado e dos cenários considerados para a geração distribuída solar fotovoltaica, identificou-se aqui uma possível reversão de fluxo já a partir de 2029 para esse estado, nesse cenário considerado.